Nossa, que calor, bicho. Cara, tá muito quente, velho. Tá fervendo aqui, putz. E aí, galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo falando sobre a origem de um personagem, dessa vez dos games. E vamos falar sobre a origem do Sephiroth. É o vilão mais famoso do Final Fantasy, o favorito de muita gente. Então vamos falar sobre a sua origem e abordar também seus poderes e habilidades. Sephiroth vai fazer a sua estreia no jogo Final Fantasy VII, lançado no dia 31 de janeiro de 1997 para o PlayStation. O Sephiroth ele foi o produto do Projeto S, que foi lançado pelo Professor Rojo. Esse Projeto S é um subprojeto do Projeto Genova, lançado pelo Professor Gast Fares. Ele foi iniciado sob uma falsa suposição de que Genova, que foi uma criatura que foi encontrada pela Shinra, era na verdade um Cetra, que eram antigas criaturas ancestrais que eram similares aí a deuses. Lucrecia Crescent, que era assistente do Professor Rojo, ela acabou concedendo ao Sephiroth, porque quando ela estava grávida, foi injetado células da Genova, então basicamente foi feita uma inseminação nela, utilizando as células de Genova, para que ela pudesse gerar o Sephiroth. Depois que o Sephiroth nasceu, ele foi brutalmente separado de sua mãe, e a Lucrecia nunca teve a oportunidade de segurar o seu próprio filho. E aí o Sephiroth ele foi criado e treinado pelo Rojo para que ele se tornasse um Soldier perfeito. Para quem não sabe, os Soldier eles eram soldados, obviamente, o nome já diz Soldier, e eles eram soldados treinados pela Shinra, com o objetivo de cumprir várias missões dessa empresa. E dentre eles existiam os First Class Soldiers, que eram os melhores soldados da Shinra. E desde o início, o Sephiroth foi criado para ser o melhor dos melhores. Então, não apenas ele recebeu as células de Genova, como ele foi treinado duramente. Ele foi treinado para endurecer a sua mente, seu corpo e a sua alma, tendo que suportar grande dor física durante toda a sua infância e toda a sua adolescência, para que ele se tornasse um guerreiro perfeito. E aí, depois que o Sephiroth passou por anos e anos de treinamento intenso, ele teve que cumprir a sua primeira missão no arquipélago de Hadori. Era um arquipélago que era aliada da Shinra, mas aí que acabou se voltando contra a empresa. O Sephiroth ele conseguiu derrotar facilmente um exército de soldados hadoranos. Ele simplesmente desceu e passou a espadada em todo mundo que estava lá. E olha que essa foi a sua primeira missão. Então ele já cumpriu a sua primeira missão facilmente. Logo depois ele assumiu o comando de uma equipe Soldier que era formada por Glenn Lodbrok, Matt Winsor e Lucia Lin, que eram veteranos do Projeto Zero, que era um projeto que veio antes do Projeto Soldier. E aí, sob o comando de Sephiroth, eles conseguiram se filtrar nas ruínas de Logres. E aí, durante essa missão, o Sephiroth ele sempre se preocupou em trazer uma imagem heróica para as pessoas, porque o objetivo da Shinra não era apenas criar o guerreiro perfeito. O que a Shinra queria criar era uma espécie de super-herói, uma figura que poderia inspirar muitas pessoas a se associarem também com a Shinra. Um guerreiro que seria um exemplo para todo mundo. Porém, a única coisa que o Sephiroth queria era se reencontrar com sua mãe. Era poder ter um pouco do amor materno que ele nunca teve. Além disso, ele queria também viver uma vida normal. Apesar dele ter que passar pelas terríveis realidades da guerra, o Sephiroth sempre encontrou apoio nos seus amigos, nos seus companheiros de batalha, que sempre ajudaram ele psicologicamente e emocionalmente a suportar tudo isso que ele tinha que passar. E aí, devido aos seus grandes sucessos, os seus sucessivos sucessos que se sucederam, o Sephiroth acabou se tornando o grande garoto propaganda e o grande herói da Shinra, que ajudou a trazer muita gente para Soldier. Posteriormente, ele se aproximou de dois First Class Soldiers, que eram o Genesis Rhapsodus e o
Angel Hewley. E ocasionalmente ele entrava na sala de realidade virtual para treinar junto com eles. Então Sephiroth já estava pensando mais à frente para se tornar um First Class Soldier. Em um momento ele inclusive tem até uma luta com o Genesis, que os dois se enfrentaram aí cara a cara. E o Sephiroth ele consegue derrotar o Genesis e quase mata o cara. O Genesis quase morre, ele tem até que fazer uma transfusão de sangue junto ali com o Angel para que ele pudesse sobreviver. Perto do fim da guerra Utai, o Sephiroth ele é chamado para ajudar o Angel e o Zack Fair, né, que eles estavam lá no Fort Tembley. Ele acaba inclusive salvando a vida do Zack e um Ifrit que tinha sido summonado ali por uma cópia do Genesis que estava lutando aí do lado inimigo. O Genesis ele acaba desertando dos Soldiers e algumas cópias dele, ele acaba criando várias cópias que acabam agindo ali como inimigos da Shinra. Inclusive em um dado momento o Sephiroth tem que defender o edifício da Shinra de um ataque de um grupo de clones do Genesis. E desde então o Sephiroth e o Zack eles passam a cumprir algumas missões juntos. Até que em um dado momento eles são chamados para o reator Nibel. E não apenas o Sephiroth e o Zack vão para esse reator, como eles são acompanhados de dois soldados rasos. Um desses soldados era ninguém mais ninguém menos do que o Cloud Strife, né, que vai se tornar aí o protagonista do Final Fantasy VII. Eles estavam lá para investigar os vários monstros que estavam aparecendo no reator Nibel e vários soldados da Soldier que estavam desaparecidos. E aí quando a equipe chega em Nibelheim, o Sephiroth ele pergunta pro Cloud, né, que o Cloud ele é originado de Nibelheim, como era voltar para sua terra natal. O Cloud ele pergunta pro Sephiroth a respeito de sua mãe, porém a única coisa que o Sephiroth sabia de sua mãe é que ela se chamava Jenova, mas não sabia muita coisa a respeito de seu passado. E aí quando eles chegam no reator, eles acabam encontrando sobras dos experimentos de Hojo, juntamente com uma cápsula onde estava o corpo de Jenova. Então Sephiroth, ao ver todas aquelas criaturas lá colocadas e ao ver a figura de sua mãe, ou a figura que era apontada como sua mãe, ele que sabia desde o início que era diferente de todas as outras pessoas, ele começou a imaginar que ele teria sido criado da mesma forma que todas aquelas criaturas que lá estavam. Isso fez com que ele tivesse um colapso nervoso. Ele ficou com muita dor de cabeça, teve um colapso nervoso. Ele acabou juntando os pontos e suspeitando da sua origem. E aí o Genesis ele aparece e revela a verdade para o Sephiroth, que ele era um fruto do projeto Jenova. E o Genesis, que depois do ataque do Sephiroth, ele estava começando a se degradar, ele pede ajuda para o Sephiroth reverter a sua degradação. Porém o Sephiroth simplesmente dá as costas para o Genesis e deixa o Genesis apodrecer. O cara já estava começando a desenvolver a maldade aí nesse momento. E aí o Sephiroth ele vai para o porão da mansão Shinra e começa a ler todos os livros e todos os documentos que lá estavam. Ele estava buscando por informações de maneira obsessiva. Depois de ler todas as informações e de saber tudo sobre o seu passado, o Sephiroth ficou doido. Ele enlouqueceu, ficou completamente bilu das ideias. Ele começou a acreditar que era o último Cetra e que a humanidade foi responsável por exterminar os seus antepassados e agora ele estava em busca de vingança. Ele queria se vingar da humanidade por tudo que eles fizeram com seus supostos antepassados, com seu povo. E aí ele acaba destruindo Nibelheim, ele taca fogo em Nibelheim, que acaba gerando até aquela icônica cena dele no meio das chamas. E nessa destruição de Nibelheim, ele acaba matando inúmeras pessoas, inclusive a Cloud Strife, né, que é a mãe do Cloud, o Xander, que era o líder da tribo, e o Brian Lockhart, que era o pai da Tifa. Então, após ele provocar essa chacina terrível, a Tifa pega Masamune e tenta atacar o Sephiroth, só que o Sephiroth consegue derrotá-la com facilidade.
Depois foi a vez do Zack enfrentar o Sephiroth, mas ele também foi facilmente derrotado, mesmo utilizando a sua Buster Sword. E aí o Cloud, ele acaba conseguindo atingir o Sephiroth, ele atinge ele de surpresa com a Buster Sword do Zack, né, no momento em que o Sephiroth estava desprevenido, e aí ele joga o Sephiroth no fluxo da vida. O Sephiroth foi anunciado como morto, né, foi dado como morto pela Shinra, enquanto que ao mesmo tempo o Zack e o Cloud, eles passaram a ser utilizados pelo Professor Rojo em experimentos para testar sua teoria da reunião. Nos anos seguintes, o Sephiroth vai viajando pela corrente da vida, e aí os fragmentos do seu corpo se reúnem na Caverna Norte, que fica na Cratera Norte. Então ele acaba se reunindo novamente depois de passar vários e vários anos percorrendo a corrente da vida. E aí quando ele forma o seu corpo, né, ele passa a controlar todos aqueles que têm as células de Jenova. Ele desenvolve esse poder e aí ele passa a utilizar os seres que têm as células de Jenova para cumprir com seus objetivos. Bom pessoal, então basicamente essa é a origem do Sephiroth, né, os eventos antes do Final Fantasy VII. Vamos falar dos seus poderes e de suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo e deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Queria agradecer especialmente ao pessoal do Clube dos Membros, aí o Murilo Fontes, por sempre ajudar com o nosso canal. E se você quiser fazer parte do Clube de Membros, é só clicar aqui no Seja Membro, que aí você vai ter acesso antecipado a alguns vídeos do canal e também vai ter acesso a vídeos exclusivos que lançaremos em breve. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Sephiroth. Bom, os poderes e as habilidades do Sephiroth vêm tanto pelo fato dele ser descendente de Jenova, né, que supostamente seria uma Cetra, quanto também pela utilização das matérias, né, que é a base das magias em Final Fantasy VII, e de seu árduo treinamento, né, que ele teve desde a infância. Então, basicamente, os poderes do Sephiroth são os seguintes. Ele tem força e durabilidade sobre-humanas, velocidade e agilidade sobre-humanas, capacidade de voo, ele pode gerar lâminas de energia para cortar a longa distância, ele pode fazer o uso de magia através das matérias. E alguns dos seus principais poderes são os seguintes. Tem o Heartless Angel, capaz de invocar anjos para minar a força dos inimigos. Ele consegue sugar a energia dos inimigos, reduzindo a 1 HP. Tem o Shadow Flare, que cria orbs de escuridão explosiva. A Supernova, que é uma explosão de supernova. E o Meteor, né, o meteoro, onde ele invoca um meteoro que é capaz de destruir todo o planeta Terra. Esse é um dos principais ataques que ele tem, o seu ataque mais poderoso e o seu ataque mais conhecido também. Ele pode controlar os seres vivos que possuam as células de Jenova. Além disso, além desses poderes, ele também tem as habilidades que complementam esses poderes, que são as seguintes. Ele é um exímio espadachim, inclusive sendo ambidestro, ou seja, ele é bom com ambas as mãos em manejar a espada. Manejar a espada no bom sentido, minha gente. E ele também tem uma força de vontade indômita. Por fim, temos que falar da arma do Sephiroth, que é a Masamune. A Masamune é uma katana. Na verdade, não é uma katana, tem um outro nome que dá. Eu não estou lembrado qual é o nome, mas eu vou colocar aqui embaixo. Que é uma enorme espada, né, mas parece uma lança. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem, poderes e habilidades do Sephiroth. O que é que você acha do Sephiroth? Você acha que ele é o melhor vilão do Final Fantasy ou você não gosta dele? Você acha que ele é só um poser cabelo de L'Oreal? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!